Tudo o que foi apontado pelas partes hoje será analisado por especialistas. E nós também voltamos ao local do crime. Com o uso de alguns recursos tecnológicos, o jornalista Oswaldo Eustáquio mostra como tudo provavelmente aconteceu naquela madrugada. Confira. O crime envolvendo a menina Isabelle ainda tem muitas contradições. A TVCI foi até o local do crime para percorrer exatamente do bar onde os irmãos Vargas saíram até o local onde houve o tiro. Ultrapassa pela direita numa rodovia, não era uma rua, uma rodovia, dá um cavalo de pau e ainda vai para cima deles. Doutora, a ultrapassagem foi pelo acostamento? Uma ultrapassagem pela direita e pelo acostamento, conforme as imagens mostram. Eles são ultrapassados em uma manobra proibida. Andar pelo acostamento na velocidade já é uma infração. A reportagem apurou junto à polícia rodoviária que neste trecho a rodovia não tem acostamento. A TVCI fez imagens aéreas do local que mostram que é permitido ultrapassar pela pista em questão, conforme a orientação das faixas. Com isso, as únicas infrações comprovadas até o momento são bebida e direção e um carro com 8 pessoas. A TVCI fez o mesmo percurso que os irmãos Vargas no dia do crime. E foi mais ou menos neste local que houve o primeiro contato, ao menos visual, com o carro da youtuber Isabelle, que vinha do balneário Xangri-Lá, do lado direito. Quando o carro dos irmãos Vargas entrou à esquerda, possivelmente o carro de Isabelle já estivesse atrás deles. E eles fizeram um trajeto relativamente curto. Como vocês podem ver, o local do crime é este aqui da frente. Então, o carro dos irmãos Vargas estava à esquerda, mais ou menos onde está o nosso carro, e o de Isabelle à direita. E a ultrapassagem foi feita como esses carros que estão nos ultrapassando. O nosso carro é este Palio vermelho. E foi exatamente neste local onde a jovem Isabelle foi assassinada. O carro de sua família foi alvejado. Quando o carro da família dos irmãos Vargas estava à esquerda e tentou virar para esta rua, que vocês podem ver, o carro onde estava Isabelle, dirigido pelo seu padrinho, quase se chocou. Herbert, o motorista do Palio e padrinho de Isa, efetuou uma manobra brusca para evitar o acidente e rodou. Neste momento, segundo a versão da família, o carro de Isabelle fez o contorno para voltar para a pista e logo em seguida foi alvejado. Edmar Assunção mora na região e ouviu os disparos. O senhor pode mostrar pra gente onde foram os tiros? Os dois, quando eu vim aqui, na verdade eu via os vidros no chão, na quebrada, e dos dois projetos estavam aqui. Aqui tinha o vidro da igreja. O vidro da igreja. Quebrou com o tiro. Quebrou com o tiro, estava todo estraçalhado no chão, e os dois projetos aqui estavam entre os vestígios, os cacos de vidros. E o outro tiro? Aí eu peguei os dois projetos, coloquei na minha mão, o outro tiro estava aqui. Aí eu procurei, olhei e vi que estava furado aqui. Essa porta estava fechada, como está assim. Eu olhei, daí eu falei assim, aqui pegou mais um tiro. Aonde que o senhor encontrou as cápsulas então? As cápsulas eu vinha procurando, claro, olhando, né? Vinha olhando meio fio e tal. Mas para minha surpresa, quando eu olhei, eu vi uma cápsula aqui. Duas já estavam nessa parte aqui de areia, que os carros tinham passado por cima. E mais 3 estavam intactos, né, para cima, assim, né? E o local onde ele encontrou essas cápsulas bate com aquelas câmeras de segurança que mostram o momento exato de pelo menos um dos tiros. A morte de Isabelle foi uma tragédia que poderia ter sido evitada. Porte de arma irregular, bebida e direção, tudo isso contribuiu para interromper um sonho. O sonho da youtuber parnanguara, Isabelle, que deixou saudades.
dois irmãos, Cleberton e Everton Vargas, foram trazidos novamente. Bom, você deve estar se perguntando, né? E agora, o que vai acontecer? Bom, para posicionar bem o telespectador, o que está acontecendo agora é o inquérito policial. Inquérito policial que é feito pela Polícia Civil. Ouve as duas partes, ouve as testemunhas, procura elementos, materialidade do crime, como, por exemplo, aquelas imagens que nós mostramos com exclusividade ontem, né? As imagens dos acusados do assassinato. Acusados não, porque um é atirador confesso, né? Desse assassinato. Tudo isso é reunido no inquérito policial. Final do inquérito policial, o delegado faz um relatório e encaminha ao promotor de justiça, ao Ministério Público, que muito provavelmente vai denunciar por crime doloso contra a vida os irmãos Vargas, tanto o atirador confesso quanto o seu irmão que estava dirigindo o carro. O atirador confesso, então, não tem nem dúvida que vai ser denunciado por crime doloso contra a vida. Por ser um crime doloso contra a vida, é que muito provavelmente ele vai ser julgado por um júri popular. Depois de um juiz de direito encaminhar um processo de instrução, onde vai levantar provas e alegações das duas partes, ao final disso, todas essas provas, o julgamento é colocado para os jurados. Por isso é um júri popular. Normalmente 7 jurados, né? 4 homens, 3 mulheres, 4 mulheres, 3 homens. É para isso que caminha. Infelizmente não é um processo muito rápido. Nós vamos ter que ter determinada paciência para ver o desenvolvimento deste caso, porque as leis processuais penais garantem sempre um prazo longo para a defesa sempre se manifestar e colocar as suas opiniões. Então, não interessando o tempo que vai demorar, nós aqui da TVCI vamos estar no encalço dessa questão, porque é uma questão de honra, a gente quer ver justiça sendo feita. Ninguém está julgando ninguém antecipadamente. Se ele for inocente, embora já tendo confessado que atirou, porque também tem muita história de trânsito nesse meio. Ah, porque jogou para o lado o carro. Ah, porque deu cavalo de pau. Ah, porque ia virar para a direita, para a esquerda e depois virou para a direita. Não interessa nada disso. Qual é o fato concreto? Ele pega um revólver, sem justificativa nenhuma, porque não houve nenhum ato de violência daquele carro contra o dele, ele pega o revólver e descarrega o tambor do revólver. Não é um tiro acidental, são 6 tiros que dá em direção ao carro da Isabelle. E é como disse a mãe da Isabelle, muito provavelmente eles vão responder não só pelo homicídio da Isabelle, mas também pela tentativa de homicídio das outras 3 pessoas que estavam no carro da Isabelle. Tudo isso nós vamos acompanhar de perto e informar com responsabilidade, mas sobretudo sem medo de não prejudicar, mas de não atender interesse de um lado ou de outro do processo. Nós não estamos para isso. Nós estamos aqui para fazer jornalismo e passar para vocês a verdade. É esse o compromisso da TVCI e nós vamos cumprir isso com vocês.